a gente acaba nem notando uma diversidade animal extremamente grande. Você já imaginou encontrar um zoológico inteiro num punhado de areia ou no musgo de uma árvore? Só para vocês terem uma ideia do tamanho dos animais que eu estou comentando com vocês, imaginem a régua, né? Peguem 1 milímetro, né, aquele um tracinho da régua, e dividam esse um tracinho da régua em 3 partes, né? Ou seja, por volta de 0,3 milímetros. Então, é o tamanho dos organismos que eu trabalho. A minha linha de pesquisa é começar a desvendar e revelar esses animais extremamente pequenos que são muito importantes para a cadeia alimentar, porque muitos deles alimentam de matéria orgânica e ao alimentar de matéria orgânica ele vai disponibilizar energia para outros organismos. O meu interesse no laboratório, na verdade, foi mais pela questão evolutiva, uma relação entre como que a gente vê evolução a partir do parentesco dos animais, né? O grupo que eu estudo, os Alosomatidis, é difícil dizer onde que eles estão no meio dos anelídeos. Então, hoje a gente encontra eles nos poliquetas, mas mesmo assim os trabalhos ainda não são muito conclusivos. Então, o meu trabalho, junto com o Garrafone, é para tentar entender o básico desses bichos e, quem sabe, contribuir para o entendimento do grupo. Os tardígrados, eles são organismos meio faunais, então são animais microscópicos que a gente só consegue ver com lupa ou com microscópio. Eles conquistaram assim a cultura popular, né? Eles são bem conhecidos por causa da capacidade de criptobiose que eles têm, que é uma forma de resistência muito extrema, que permite que eles sobrevivam a diversas condições que seriam difíceis, né, para outros organismos. Como, por exemplo, temperaturas extremas, tanto muito altas quanto muito baixas, falta de oxigênio, grandes mudanças de pH, de salinidade e até o vácuo espacial. Existem pessoas que, ao conhecer que organismos, ou que a gente chama de microinvertebrados, estão presentes em determinados lugares, podem trabalhar com relação ao impacto ambiental. Porque como eles são um dos elos iniciais da cadeia alimentar, caso aconteça alguma coisa, por exemplo, um derrame de petróleo, alguma modificação, por exemplo, numa praia, eles vão ser os primeiros a serem afetados, né? Portanto, ao você afetar essa base da cadeia alimentar, todos os outros organismos também poderiam ser afetados. Meu primeiro contato com os gastrotricas foi em 2008, 11 anos atrás. Foi numa aula de zoologia, como todo mundo do nosso laboratório, com o professor André Garrafone, lá em Minas Gerais. E eu vi uns bichinhos, uns pininhos de boliche, porque eles têm um formato que lembra um pininho de boliche, andando na água. Eu falei, nossa, que coisa interessante. E eu sempre fui muito fã de ambiente aquático. E como eu vi e apaixonei à primeira vista, fui pedir um estágio com o professor e de lá estou aqui até hoje. Esses organismos são chamados de gastrotrica porque ele tem uma série de pelos na barriguinha dele que faz ele locomover, e eles vivem entre os grãos de areia, tanto do mar quanto das cachoeiras, dos rios. Também eles vivem em volta dessas plantinhas que tem na beira das nossas lagoas. Quando comecei a ler mais a respeito, eu percebi que existiam lacunas muito grandes no conhecimento, no Brasil e no mundo. Mas no Brasil você tinha praticamente coletas extremamente pontuais de alguns pesquisadores, principalmente europeus, que vieram aqui há 20, 30, 40 anos e estudaram alguns desses organismos, né? Então eu comecei a perceber que era uma área extremamente rica e pouco explorada para quem tem interesse então em revelar a diversidade morfológica dos organismos, né? E tentar então entender melhor a árvore da vida, ou seja, como esses animais evoluíram ao longo do tempo. O meu interesse surgiu, na verdade, porque eu sempre gostei muito de zoologia, de estudar animais em geral, principalmente invertebrados. E eu conheci o professor André Garrafone nas aulas da graduação, né? Ele deu algumas aulas de zoologia pra gente, e ele que apresentou esses organismos, né, os tardígrados. Eu já conhecia de antes,
mas eu conheci melhor aqui no curso e isso aumentou meu interesse. Tem tardígrados de água doce que vivem no fundo de lagos, entre as raízes de plantas aquáticas. Tem os marinhos, que a gente encontra na areia da praia e das grandes profundidades. E tem alguns que são o que a gente chama de limnoterrestres, que vivem em musgos e líquens, que são os que eu estudo no momento, né? Eu estou descrevendo uma espécie que a gente encontrou em musgos em árvores aqui da Unicamp. Primeiro eu vi várias espécies por vários lugares que a gente coletou, tanto aqui perto de Campinas, em alguns outros lugares, por exemplo, no Nordeste. Mas agora eu estou trabalhando com material que a gente encontrou no Museu da USP, que era um material que não estava depositado. E o objetivo é trabalhar esse material que foi descrito, tornar ele depositado e assim fazer com que ele seja formal para nós cientistas. Desde o começo com os Gessotricas, eu trabalho com o descobrimento da fauna. E por que isso é importante? Descobrir animais. Faz parte do que a gente chama de ciência básica. Então, a gente descobre a fauna para ser usado como ferramenta, por exemplo, de indicação de boa qualidade de água ou má qualidade de água. Atualmente, aqui na Unicamp, eu trabalho com a evolução da estrutura muscular desses bichos pequenininhos. Então não basta estudar os bichos, eu também tenho que estudar estruturas que estão dentro deles, que vai aumentar o conhecimento e permitir que a gente use esses animais como ferramenta para as análises que eu citei anteriormente. É o que me cativa bastante quando a gente se trata do estudo da biodiversidade, é que quando você começa a olhar, então, os animais que existem na natureza, tentar entender o surgimento, as características morfológicas, moleculares, ecológicas dele, você começa a perceber que o homem é mais um. Para o homem surgir, várias outras espécies também tiveram que surgir, já que a gente faz parte de um processo evolutivo, que começou, no caso dos homens propriamente dito, se a gente for pensar, é super recente, né? É na casa de alguns milhares de anos atrás. E, por outro lado, existem espécies que já estão há milhões de anos aí, muito bem, obrigado, por sinal, né? Então, vivendo, reproduzindo, se modificando. A extinção de espécies, ela sempre existiu antes da existência do homem, e vai continuar existindo. A única questão é que o que nós notamos, com os estudos a gente vem observando bastante isso, é que o homem está acelerando muito esse processo de extinção. Então, o que antes, entre aspas, naturalmente, né, sem ação do homem, levava milhares, milhões de anos, às vezes agora em poucos anos ou dezenas de anos, a gente já está levando à extinção essas espécies. Conhecer para conservar é um dos lemas mais famosos do ambientalismo brasileiro. Movidos por esse lema, a equipe do Laboratório de Ecologia de Organismos Meiofaunais trabalha dia e noite para conhecer e conservar melhor uma imensa diversidade de animais que estão escondidos nos lugares mais cotidianos.